Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, sou o professor Sérgio Lira. Essa aula é destinada aos alunos do sétimo ano, tudo bem? Chegamos ao nosso capítulo 9. Nós iremos falar hoje especificamente sobre ângulos complementares e ângulos suplementares. Estamos no módulo 99. A página do nosso livro é a página 390. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Eu vou compartilhar com vocês o nosso livro e a partir daí nós vamos discutindo os assuntos. Tudo bem? Desejo a todos uma excelente aula. Então vamos lá, pessoal. Começar compartilhando aqui com vocês a minha tela. Então tá lá, ó, capítulo 9, voltando a ângulos. Eu lembro que a gente no início do ano, a gente já havia comentado sobre ângulo. Naquela ocasião, nós vimos os tipos de ângulos e nós identificamos, né, ângulos retos, ângulos agudos, ângulos obtusos. E aí fizemos até algumas operações, né, de soma de ângulos, subtração de ângulos, divisão de ângulos. Vimos os múltiplos dos ângulos, os submúltiplos dos ângulos. Então todo o conceito de ângulo, aquele conceito inicial, nós já fizemos. A partir de agora nós vamos entender melhor o que vem a ser ângulos complementares e ângulos suplementares. Tá legal? O livro, ele traz logo no início pra gente, ele traz ali uma espécie de mosaico, né, feito com hexágonos. Logo na capa, né, na capa do capítulo, você pode perceber que existem hexágonos se encaixando, né, uns de cimento, outros de grama. Mas a proposta é a seguinte, dependendo do polígono que você escolha, né, você consegue montar sem sobreposição, você consegue montar um mosaico, né, uma peça encaixando na outra, de maneira a fazer, de repente, um pavimento, né, uma passagem. É bem interessante essa maneira, né, de usar a geometria, tá, pela sociedade. Bom, não é só na construção de pavimentos que a gente consegue identificar a utilização de formas geométricas. A gente também consegue identificar a utilização de formas geométricas na arte, né? Nas obras de arte. Então existe uma linha de construção, né? Dentro das artes que se chama abstratismo geométrico. É bem interessante, né? Porque o artista ele faz uso de forma geométrica para construir ali a sua arte, né? A sua obra. E é bem interessante a gente perceber que, diferente de um mosaico, o abstratismo geométrico ele não segue um padrão. No caso do mosaico, que a gente viu acima, né, que dava a ideia de um pavimento, nós tínhamos hexágonos se encaixando e existia um padrão na construção. No caso da obra de arte, não existe um padrão. Por esse motivo, ele recebe o nome de abstratismo geométrico. Tudo bem? Então, ó, quem quiser se aprofundar, existem diversos artistas. Escher é um deles. Né? Utiliza ali bastante formas, né? Simetria. Ele usa bastante forma geométrica, né, em suas construções. Né? Existem outros também. Tá bom? Então, vamos lá. Indo ali para ângulos complementares. Então vamos falar rapidinho do que vem a ser ângulos complementares. Gente, ângulos complementares é o seguinte: se você tiver dois ângulos e a soma desses ângulos der 90 graus, então esses ângulos são chamados de ângulos complementares. Tudo bem? Então, no exemplo que está exposto em nosso material, está dizendo o seguinte, que o ângulo AOC ele vale 30 graus e o ângulo AOB ele vale 60 graus. Se a gente somar esses dois ângulos, né, 30 mais 60, vamos encontrar 90 graus, certo? Por esse motivo, a gente pode afirmar que os ângulos COA e o ângulo AOB são chamados de ângulos complementares.
tá bom? Vamos na definição. Está dizendo assim, dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Nesse caso, dizemos que um ângulo é o complemento do outro. Por exemplo, se você tem um ângulo de 20 graus, o complemento do ângulo de 20 graus vai ser o ângulo de 70 graus. Se você tem um ângulo de 50 graus, o complemento desse ângulo vai ser o ângulo de 40 graus. E por aí vai. Você tem um ângulo de 80 graus, então o complemento desse ângulo vai ser um ângulo de 10 graus. Então, sempre que somar 90, você vai ter um par de ângulos complementares. Foi? Tranquila, né, pessoal? Então, vamos lá. Dando continuidade, a gente vai falar agora de ângulos suplementares. Então, olha lá. Os ângulos suplementares, a única diferença é que agora os ângulos eles vão somar 180 graus, certo? Então, na figura, nós temos ali dois ângulos, né? O ângulo AOC, que vale 120, e o ângulo AOB, que vale 60 graus. Nesse caso, você tem 120 mais 60, 180 graus. Por esse motivo, eu posso afirmar que esses dois ângulos são ângulos suplementares, pois a soma é igual a 180 graus. Bem tranquilo, né, gente? Bom, ali, ó, a soma obtida é 180 graus, né? Indica que os ângulos COA e AOB são suplementares. Tudo bem? Tem uma outra informação interessante, pessoal. Se você tem um ângulo um ao lado do outro, com apenas um dos lados comum, por exemplo, o ângulo AOC e o ângulo AOB, eles possuem como lado comum o lado OA. Então eu posso dizer que esses dois ângulos eles são adjacentes. Como a soma dá 180, eu posso dizer que eles são adjacentes suplementares, certo? Bom, e lá o anterior que a gente havia explicado, né? Eles são adjacentes complementares, né? O de cima. Tudo bem? Então vamos lá, dando continuidade. Temos também o seguinte, a gente pode lançar mão das equações. Lembra que a gente já estudou equações e inequações, mas a gente pode lançar mão das equações, né, para desenvolver situações, problemas que envolvem cálculo de ângulos. Por exemplo, olha lá, está dizendo assim, nessa situação apresentada agora, está dizendo o seguinte, você tem ali dois ângulos, um que vale 2x e o outro que vale 57 graus e 18 minutos. Bom, esse ângulo é de 180 graus, né? A soma desses dois dá 180 graus porque é meia volta. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode montar ali, no caso, uma equação. Então, 2x, né, somado com 57 graus e 18 minutos, vai dar exatamente 180 graus. Tudo bem? Porque são ângulos suplementares. Então, se eu tenho interesse em descobrir só a medida x, o que eu faço? Eu diminuo, né? No caso, eu coloco 180 menos 57 graus e 18 minutos. Daí eu faço as devidas, né, os devidos cálculos. Nós já aprendemos no início do ano como subtrair ângulos. Aqui, ó, 180 graus menos 57 graus e 18 minutos. Eu preciso converter os 180 graus para 179 graus e 60 minutos. E aí sim, subtrair minuto com minuto, grau com grau. E aí eu vou encontrar 122 graus e 42 minutos. Bom, como esse resultado é o valor de 2x, eu quero então o valor de apenas 1x. Basta dividir esse resultado encontrado por 2. E aí, ao fazer esse cálculo, a gente vai encontrar 61 graus e 21 minutos. Tudo bem? Pessoal, ficamos por aqui. Esse módulo, né, o módulo 99 é um módulo bem curtinho, tá?
Então ficamos por aqui. Eu vou deixar para vocês lá o nosso formulário, tudo bem? Vou deixar para a gente lá também a lista de exercício relacionada a esse módulo. Aguardo vocês na nossa próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!